sabia que a população cresceria. Não dá tempo da pessoa querer buscar. Foi anunciada, sempre foi pregada por homens de Deus. O poder de Deus é manifestado. Nós falamos de Jesus. É um culto que você está cultuando no seu lar. As pessoas abençoando, curando. A vida trouxe a luz para todas as pessoas. A palavra de Deus sempre foi pregada. A palavra de Deus sempre foi lida. Quantas pessoas querem receber a verdadeira palavra de Deus, o Evangelho de Jesus? Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Primeiramente, queria estar começando mais um momento da palavra de Deus, porque todo momento ele é do Senhor. Eu creio e acredito que Deus, ele fala aos corações daquele que ama, daquele que procura, daquele que obedece, daquele que tem juízo. Deus, Jesus, ele é bom demais o tempo todo por nos dar a vitória, por nos dar a vida. E nós que somos filhos de Deus, nós que somos pregadores do Evangelho, mensageiro da palavra de Deus, estamos sempre fazendo vídeo da palavra de Deus, trazendo mensagens bíblicas. Por mais que seja simples assim, o meu entendimento, ele é mais ou menos assim. A capacitação, ela vem do céu. A gente só recebe, agradece e fica feliz. Falar de Jesus, falar de Deus, eu creio que são escolhas. Eu tenho a minha escolha, você tem a sua. E toda vez que abrimos a Bíblia, pronunciamos a mensagem da palavra de Deus, eu creio que vidas, elas são alcançadas. Simplesmente assim. Não precisa enfeitar muito o Evangelho não, porque o Evangelho, ele é poderoso e eficaz, transforma vida. Quero trazer apenas 2 versículos da palavra de Deus hoje, porque todo momento é do Senhor. E nós podemos se alegrar, podemos se maravilhar, podemos fazer tudo que é bom, porque Deus, ele nos concede. Concede com alegria, com felicidade, porque a partir do momento que Deus, ele fez Adão, fez a Eva, ele sabia que a população cresceria. Ele sabia que viria filhos, tudo ele sabia. Fazemos até uma pergunta: por que isso está acontecendo? Por que isso aconteceu? É você lembrar da origem. Podemos esperar qualquer coisa de pessoas. Hoje a pessoa está bem, daqui a pouco não está. Hoje ela acorda bem, amanhã ela não acorda. Vemos que isso, às vezes, é psicológico. Ou às vezes também é falta de oração, é falta de falar com Deus. Tudo tem uma consequência e tudo tem um resultado. Quando falamos de Jesus, quando buscamos o Senhor, o que acontece? Coisas boas. Mesmo você buscando o Senhor, ainda as aflições, os problemas, eles virão. Buscar o Senhor, buscar Jesus, buscar Deus, é necessário por quais motivos? Da mesma forma que há uma guerra, principado e potestades, uma vida espiritual, nós sempre temos que estar felizes, alegres e maravilhados. Nem só de pão viverá o homem, porque se fosse só de pão, as pessoas não ficariam chorando, reclamando e suicidando. Não entraria numa depressão, como elas entram muito. Às vezes não tem volta, porque não dá tempo da pessoa querer buscar. Buscar o Senhor, ainda que você tenha vida, ainda que você conhece o Evangelho. É simples assim. É só portar uma Bíblia e ser feliz. É essa a mensagem que eu quero trazer para vocês. Livro de João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. E versículo 3. E versículo 4. Apenas 4 versículos da palavra de Deus. Pouquinho assim, não é muito não. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus. E era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra,
Deus fez todas as coisas, e nada do que existia foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. Quando ouvimos essa mensagem da palavra de Deus, pelo menos eu, quando ouço essa mensagem da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, ela sempre foi anunciada, sempre foi pregada por homens de Deus, porque Deus o enviou pessoas para levar a mensagem. A palavra de Deus é tão verdadeira, antes que Deus fizesse alguma coisa, porque aqui nesse mundo só era escuridão, não tinha nada, a palavra já tinha vida. A palavra já foi feita do que Deus iria fazer. Então, tudo só foi um cumprimento do Evangelho, como Jesus sempre tem falado. Isso precisa acontecer para o poder de Deus ser manifestado. Tem coisas que acontecem para o poder de Deus ser manifestado. Até mesmo um homem disse assim para Jesus: Jesus, este homem é cego porque os familiares deles fizeram alguma coisa no passado e agora eles estão sofrendo com essa enfermidade ou com essa doença ou com alguma coisa que tem a ver com doenças de nascimento. Aconteceu? É mais ou menos desse jeito? Ele é assim de nascença? Como podemos explicar e dizer essas palavras, essas mensagens? E Jesus disse assim: ele já é assim desde nascença. Não tem nada a ver que a família cometeu alguma coisa e os filhos vão pagar o preço. Não. Doença de nascença. Mas a cura vem para o poder de Deus ser manifestado. E também acontece, aí vem o milagre, vem a cura e o poder de Deus é manifestado. Você começa a ficar diferente, você começa a ser uma pessoa renovada. Então vemos que o poder de Deus é manifestado. O poder de Deus sempre vai ser manifestado. Por quais motivos? O que lemos aqui agora também tem a ver com o nascimento de Jesus. Você não conhecia a palavra. Hoje você conhece a palavra. A palavra é vida. A palavra é amor. A palavra é renúncia. A palavra é verdade. A palavra é coragem. A palavra é sustento. A palavra é comprometimento. A palavra é a palavra. E quantas vezes Deus tem prometido e falado com os homens de Deus, profetas, pregadores do Evangelho, que iria ter um filho, que iria ter uma família, que iria ser abençoado. Continuamos na palavra. Porque a palavra de Deus, ela sempre vai ser renovada e poderosa nas suas vidas. Porque a palavra, ela renova a vida. As boas novas vêm do Senhor. O próprio Jesus, ele sempre trouxe mensagens da palavra de Deus e mensagens de renovo, de cura, de libertação, de milagre. Há um poder de Deus sendo manifestado quando falamos de Deus, falamos de Jesus. E toda vez que falamos de Deus, falamos de Jesus, é um culto que você está cultuando no seu lar. O seu lar está ficando revestido e abençoado cada vez mais. E quando há mensagens da palavra de Deus, momentos assim, ficamos felizes, alegres e maravilhados, porque ela foi anunciada, ela foi pregada. E a palavra de Deus, ela vem do Senhor. Desde quando o Senhor envia Jesus, até mesmo antes. Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Você entendendo essa mensagem da palavra de Deus, você vai ver que Deus envia o seu Filho. O seu Filho vem a esse mundo. Experimenta o que experimentamos, mas nós não vamos experimentar o que Ele experimentou. Ele é morto inocentemente e Ele retorna à casa do Pai. Ele vem a primeira vez em carne. Agora ele fala que a segunda vez ele vai vir rebatar a igreja, o teu povo. Num piscar de olhos, acontecerá. A palavra de Deus sempre vem ter sido anunciada por homens de Deus, pregadores desse evangelho. E quantas pessoas vão acreditar nesse evangelho? E quantas pessoas vão meditar no Senhor? A palavra, ela é vida. A palavra de Deus sempre vai ser a palavra de Deus. As pessoas podem querer uma modernidade, querendo mudar o evangelho. Mas o evangelho sempre vai ser o mesmo na vida das pessoas. Abençoando, curando
e modificando vidas. A salvação vem do Senhor. Agora eu trouxe para vocês aqui, a palavra de Deus sempre vai ser a palavra. Depois de você ouvir essa mensagem da palavra de Deus, o que você acha da palavra de Deus na tua vida todos os dias? Te abençoando, te ajudando? E conhecendo Jesus, você fica revestido com a palavra de Deus? A palavra de Deus é tão poderosa, porque na vida das pessoas sempre falta alguma coisa. As pessoas sempre falam assim: eu tenho tudo, mas ainda falta alguma coisa. Presença de Deus. É verdade? Nem todo mundo quer ouvir mensagem da palavra de Deus, nem todo mundo quer ouvir do Senhor. João 14,6 fala que eu sou o caminho, a verdade, a vida. É Jesus Cristo falando isso. Ele é a vida, Ele é o caminho e Ele é a verdade. É a palavra de Deus sendo pronunciada, que Jesus é tudo isso, o caminho, a verdade e a vida. E o que lemos aqui no finalzinho, no versículo 4 de João 1, a palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. Jesus é o caminho, a verdade e a luz. Hoje você não está mais em trevas. Hoje você não está mais na escuridão. Hoje você não é mais escravo. Hoje você não é mais aquele que você era antes. Jesus te limpou dos pecados. Agora é para você ficar feliz, alegre, maravilhado, enraizado, abençoado cada vez mais, porque a palavra chegou até você. É essa mensagem que eu quero trazer para vocês. Linda sim é. A palavra de Deus sempre foi anunciada. A palavra de Deus sempre foi pregada. A palavra de Deus sempre foi lida. A palavra de Deus sempre foi estudada. A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada na minha vida e na sua vida. Então, a palavra de Deus desde o princípio é a palavra de Deus. Você ouvindo milhões de coisas aí fora, existe milhões de palavras que não é evangelho, mas as pessoas são enganadas porque não lê a palavra de Deus. As pessoas são esquecidas porque não lê a palavra de Deus. As pessoas são passadas para trás porque não lê a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela veio para nos ajudar, revestir a nossa vida, deixar a gente cada vez mais feliz, alegre, maravilhado e atento no que está acontecendo. Já foi dito por profetas, pregadores, homens de Deus, que tudo chegaria ao fim, começo, meio e fim. Estamos no fim de um tempo onde o esfriamento humano tocou na vida de muita gente. Isso também é desde a origem do homem. Quando comete o primeiro homicídio, tudo que era ruim no começo começou a vir aos tempos de hoje e ficou até pior por causa do esfriamento humano. A palavra de Deus chega até as pessoas. E quantas pessoas querem receber a verdadeira palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, que renova a vida, que transforma vidas? Se hoje você está de um jeito, amanhã você vai estar melhor. Porque Jesus habita em você, porque Ele é santo, 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 poderoso e fiel, e é verdade. E isso é a palavra de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Ele é a vida. E a vida que Ele nos dá para a gente ser feliz e se maravilhar. O Senhor trouxe a mensagem da palavra de Deus. E onde eu quero chegar aqui com essa mensagem? Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá e vai acontecer, porque é a palavra de Deus. Jesus, Ele já disse que viria buscar o teu povo numa hora, num tempo, mas Ele não fala o dia. Mas nós ficamos cada vez mais atentos e revestindo e sendo vigilante, para nós não ficar para trás. Não podemos ficar para trás por quais motivos? O tempo que vivemos, o tempo que falamos com Deus, o tempo que lemos a Bíblia, o tempo que a gente vive esse Evangelho, porque o Evangelho vale a pena. A palavra de Deus, ela vale a pena. A palavra de Deus ajuda as pessoas a ser felizes. É essa mensagem que eu trago para vocês. Jesus é luz, e a luz que ilumina, a luz que brilha, você sempre estará no caminho de Deus quando você começar a ler mais o Evangelho, viver o Evangelho, estar vivendo na presença do Senhor, porque Ele é santo, 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 poderoso e fiel, e é verdade.
Essa é a mensagem que eu trago para vocês. A palavra de Deus sempre vai ser a palavra de Deus na minha vida e na sua vida. Amém. Espero vocês nos meus próximos vídeos. Valeu! Tchau, gente! É nóis! Salve, salve geral! Top 10! A palavra de Deus sempre vai ser poderosa. Amém. Welcome. Hello. E aí, beleza? Como é que você tá? Tudo bem? Estamos aí. Tamo junto nessa aí. Sempre. Glória a Jesus, glória a Deus. Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus.